Olá, que bom ter a sua companhia para a gente mergulhar num tema que é simplesmente o coração da fé cristã. Vamos conversar sobre como a cruz, que um dia foi um símbolo de medo e de vergonha, se transformou na maior fonte de coragem que existe. A gente vai desvendar o que as Escrituras realmente querem dizer com tudo isso. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Se a ressurreição foi uma vitória tão grande, por que o medo ainda tenta nos paralisar? A resposta, como a gente vai ver, está em entender o que de fato aconteceu lá no túmulo e, mais importante ainda, o que aconteceu na cruz. A nossa história começa bem cedinho, naquela madrugada no túmulo de Jesus. As mulheres, que eram seguidoras fiéis, chegam lá para ungir um corpo. A expectativa delas era encontrar a morte, o fim, mas o que elas encontram é algo totalmente diferente. Uma cena que, segundo os evangelhos, causa um medo avassalador. E aí o anjo aparece e diz, não tenham medo. Mas convenhamos, era uma ordem bem mais fácil de dar do que de seguir, né? O medo que tomou conta delas não foi um susto qualquer. Era algo muito, mas muito mais profundo. Uma reação a um evento que simplesmente quebrava todas as regras da realidade que elas conheciam. E aqui a coisa fica bem interessante, porque a palavra grega usada para descrever essa emoção é ektambel. Isso não é só medo, é um terror que paralisa, sabe? Uma perplexidade tão extrema que a pessoa fica pasma, sem reação. Tenta imaginar a sensação de ver algo que desafia as leis da física bem à sua frente. É esse o nível de choque que elas sentiram. Entender a profundidade disso é fundamental para a gente compreender a força da mensagem que viria logo em seguida. E agora a gente chega no centro do paradoxo. A cruz. Para o mundo daquela época, a cruz era um instrumento máximo de humilhação pública. Mas, na perspectiva de Deus, algo completamente diferente estava acontecendo ali. E aqui está a chave para desvendar todo esse conceito. A palavra grega stauros, que a gente traduz como crucificar, tem um duplo sentido incrível. Claro, significa o ato físico de pregar alguém na cruz, mas também carrega a ideia de instaurar, de estabelecer algo novo. A crucificação não foi só um evento final, foi o começo, a instituição de uma nova realidade espiritual. E esse quadro aqui ilustra essa inversão de forma brilhante. A intenção do mundo era expor Jesus à vergonha. A cruz, no lugar mais alto e visível, deveria ser o seu maior momento de humilhação. Mas olha que ironia. Ela se tornou o palco onde a vergonha do próprio sistema do mundo foi publicamente exposta. A maior tentativa de vergonha se tornou a maior declaração de vitória. Essa inversão de expectativas nos leva para outro ponto fundamental. A nossa tendência humana de procurar soluções espirituais nos lugares errados. E as mulheres no túmulo são nosso primeiro grande exemplo disso. A lógica delas, embora fosse movida por muito amor, estava fundamentalmente falha. Veja bem, elas prepararam especiarias para um corpo morto, ou seja, o foco delas estava no passado. A ação delas foi procurar aquele que vive num lugar de morte. Isso mostra uma fé que estava atrasada, que reage ao que já aconteceu, e não uma fé que se antecipa, que crê na promessa antes mesmo de ver. E a pergunta dos anjos, ela simplesmente ecoa através dos séculos e nos desafia hoje. Onde é que estamos procurando por vida? Em rituais que já perderam sentido? Em soluções humanas para problemas que são espirituais? A mensagem é muito clara. A vida não se encontra nos túmulos do nosso passado. Agora, vamos explorar um outro exemplo desse mesmo tipo de mal-entendido, desta vez com os discípulos no caminho de Emaús. A dor deles era real, era palpável, mas a esperança deles também estava meio mal direcionada. A esperança deles era bem específica, que Jesus viesse para redimir Israel. Eles estavam esperando uma redenção política, geográfica. Eles queriam uma mudança de governo, a libertação do Império Romano, uma transformação completa das circunstâncias externas deles. E aqui está o pulo do gato. O problema da humanidade nunca foi, em primeiro lugar, o governo de fora, mas sim a corrupção de dentro. Pensa bem, de nada adiantaria mudar o cenário externo se a natureza humana continuasse a mesma. O problema seria recriado. Jesus veio para tratar a raiz do problema. Certo. Então, se a redenção não é externa, o que ela é de verdade? Isso nos leva à aplicação prática de tudo isso. O que esse entendimento sobre a cruz e a ressurreição significa para a nossa vida de fé hoje? O apóstolo Paulo conecta todos esses pontos para a gente nesse versículo fundamental. A crucificação não é apenas um evento histórico que a gente observa de longe. Para quem pertence a Cristo, é uma realidade presente, pessoal. É aquele instaurar de uma nova vida, onde a nossa velha natureza
perde o poder. Então aqui está o grande resumo. A redenção que Cristo oferece é uma obra interna. Não se trata de consertar o mundo ao nosso redor para que a gente se sinta melhor. Trata-se de receber uma natureza totalmente nova que floresce de dentro para fora e nos permite viver de forma vitoriosa, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. É a vida do Espírito tomando o lugar da vida da carne. E para a gente concluir, a ressurreição não é só a prova de que Jesus está vivo. Ela é a garantia legal, o selo de que a sentença contra a nossa velha natureza já foi cumprida na cruz. É por isso que não precisamos mais viver com o espírito de medo, mas sim com o espírito de coragem, de clareza e de entendimento que nascem da revelação da palavra de Cristo. E para terminar, a fonte do nosso estudo nos deixa com um convite muito simples, mas muito profundo. Diante de tudo isso, o Mestre chama para uma comunhão mais próxima, para um café, por assim dizer. A questão que fica no ar é: esse convite será aceito?